Galera, hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar um dos casos mais chocantes de um acidente radioativo, envolvendo um trabalhador que recebeu uma das maiores doses de radiação já registradas na história. E esse cara passou seus últimos dias vivendo um verdadeiro inferno, sofrendo com dores insuportáveis, e vendo seu corpo literalmente se desfazendo com o passar do tempo. Existe um consenso mundial de que o povo japonês é o que mais trabalha no mundo inteiro, porém esse assunto é bem mais complexo do que apenas isso, porque envolve vários outros fatores. Lá no Japão tem uma cultura do trabalho, onde eles consideram que é uma obrigação de cunho moral você desempenhar um bom papel na sua função, como uma forma de contribuir para o bem coletivo, ao contrário de outros países, onde você simplesmente pode fazer um esforço mínimo, só para garantir o salário no final do mês, e ainda assim ninguém vai ficar te cobrando para se esforçar mais em prol do bem coletivo. Além disso, as empresas japonesas funcionam como uma espécie de casamento. Isso mesmo, um compromisso super sério e que não pode ser quebrado. Então é comum que os japoneses passem a vida inteira trabalhando em uma única empresa. Mas quando acontece de alguém ser demitido ou pedir demissão, essa pessoa é muito criticada e mal vista pelo resto da sociedade. Fora que para você receber uma promoção, eles consideram bem mais o tempo que você está trabalhando naquela mesma empresa, do que o tempo total que você tem de experiência no mercado de trabalho. No Japão também existe toda aquela questão de pressão social, onde os mais jovens são colocados contra a parede pelos seus familiares, que exigem que eles se tornem bem-sucedidos, o que infelizmente leva alguns jovens a desistirem de viver após fracassarem em algo. Além, é claro, da crise de baixa natalidade, em que está faltando mão de obra porque a população japonesa vem diminuindo com o passar do tempo. Então, em resumo, os japoneses são criados com aquela mentalidade de dar o sangue pelo seu trabalho, estando dispostos a sacrificar quase todo o seu tempo, saúde mental e física, e às vezes até a própria vida. E foi exatamente isso que aconteceu com Hisashi Ouchi, um homem de 35 anos que aceitou trabalhar em condições perigosas, tudo para não decepcionar a empresa e também o seu chefe. Hisashi era casado e tinha um filho pequeno. Ele trabalhava na usina de Tokaimura, localizada perto da vila de Tokai, na província de Ibaraki. Porém, ao contrário do que você deve estar imaginando agora, essa usina não produzia energia elétrica, porque na verdade o papel dela era apenas fabricar combustível nuclear, que só depois disso seria transportado para uma outra usina, que aí sim faria uso do combustível nuclear para gerar energia. E esse detalhe nos mostra o quanto todo esse processo era complexo e meticuloso, visto que eram necessárias duas usinas completamente diferentes em termos de infraestrutura, para que os japoneses tivessem eletricidade chegando nas tomadas das suas casas. O ano era 1999, e nessa época todos sabiam o quão arriscado era mexer com radiação, pois o acidente de Chernobyl havia acontecido há 13 anos atrás, ou seja, ainda estava fresco na memória de algumas pessoas. E nesse meio tempo, a ciência e a tecnologia avançaram bastante, e várias metodologias foram criadas e desenvolvidas para assim impedir que uma Chernobyl 2.0 acontecesse em qualquer parte do mundo. No entanto, a empresa chamada JCO, que comandava justamente a usina de Tokaimura, onde Hisashi trabalhava, decidiu ignorar todas as regras de segurança para produzir mais combustível em um tempo menor, e tudo isso porque eles precisavam bater uma meta estipulada. E talvez ter uma meta para bater em uma usina nuclear é uma das ideias mais estúpidas que eu já vi. Então, o processo correto para produzir o combustível nuclear seria colocar o óxido de urânio em pó junto com o ácido nítrico em um grande recipiente chamado de tanque de dissolução. E aí a junção desses dois compostos formaria o nitrato de uranila, que é uma substância com uma cor bem chamativa e que é usada para produzir as pastilhas que alimentam os reatores nucleares. Só que antes de ir para o tanque de precipitação, que é uma das últimas partes desse teste, o nitrato de uranila tinha que passar por uma outra coluna de armazenamento, que tem como objetivo calcular a massa e o volume da substância, para dessa forma impedir que coloquem uma quantidade maior do que é permitido pela legislação japonesa. Então, como vocês devem ter percebido, para produzir uma quantia maior em menos tempo, e assim burlar o sistema de segurança, seria preciso colocar o nitrato diretamente no tanque de precipitação, sem passar a substância pela coluna de armazenamento. E foi justamente isso que esses três homens fizeram no dia 30 de setembro de 1999. Hisashi estava trabalhando com outros dois técnicos, chamados Yutaka Yokokawa e Masato Shinohara, sendo que Yutaka era o supervisor deles, e portanto os dois tinham que seguir as suas ordens. Só que para acelerar todo o processo de fabricação e assim cumprir o prazo estipulado pela empresa dona da usina, Yutaka disse para eles colocarem a substância em um balde comum de aço inoxidável, o que era algo que ia contra as regras de segurança. Mas dessa forma, a substância poderia ser despejada no tanque, sem precisar passar pela coluna de armazenamento, o que permitiu com que eles produzissem uma quantidade bem maior de combustível em menos tempo. Além disso, os três ainda colocaram um urânio que tinha uma concentração bem mais alta do que aquela permitida pela legislação japonesa. O urânio dentro do balde inoxidável era 18% concentrado, enquanto que o permitido por lei era apenas de 5%. Então, na hora de colocar a substância dentro do tanque, Yutaka, que era o supervisor deles, ficou observando a alguns metros de distância. Já o Hisashi e o Masato estavam perto do tanque porque iriam despejar a substância lá dentro. Masato estava com o balde em suas mãos em cima de uma escada, enquanto que Hisashi segurava um funil para impedir que a substância escorresse para fora quando fosse despejada no tanque. E na verdade, o Hisashi era o que mais estava se arriscando. Nesse momento,
momento, era por volta das 10h30 da manhã, e o tanque estava quase atingindo a sua capacidade máxima, pois tinha 16 kg de urânio dentro dele. Mas como eu havia dito antes, Yutaka queria acelerar a produção para cumprir a meta estipulada pelos donos da usina, e aí eles decidiram colocar mais um balde, e o pior aconteceu. Não houve nenhuma explosão, e sim uma luz azul, um fenômeno conhecido como fissão nuclear, que liberou uma grande quantidade de radiação gama. 同僚がバケツでウラン溶液を注ぎ、大内さんはロートを右手で支えていました。7杯目のウラン溶液が注がれた時、突然青い光が走りました。核分裂が連続する臨界が起きたのです。 Nova pós EAD em Gestão Financeira e Controladoria por 12 vezes de 159. Brilha de verdade com a maior do Brasil. Garanta a sua vaga. 核分裂が連続する臨界が起きたのです。放射線が大内さんの細胞の染色体を直撃しました。 E agora precisamos introduzir um novo conceito, que é o Sieverts, sendo basicamente a unidade de medida usada para quantificar os efeitos biológicos da radiação ionizante em qualquer ser vivo. Yutaka, que estava a cerca de 4 metros de distância do tanque, recebeu apenas 3 Sieverts. Já o Masato recebeu 10, e o Hisashi foi o mais afetado entre os três, sendo exposto a uma incrível quantia de 20 Sieverts, que é basicamente 2,5 mais do que um ser humano pode suportar, e ainda ter a chance de sair vivo. Então, poucos segundos após o acidente, os alarmes de emergência da usina começaram a soar. Hisashi e Masato correram para a sala de descontaminação, na esperança de que pudessem fazer algo a respeito. Só que logo eles começaram a vomitar, sentir dores no geral e ter dificuldades para respirar. E aí um outro funcionário que não fazia parte desse pequeno grupo chamou uma ambulância que levou Hisashi, Masato e Yutaka para um hospital. Porém, quase uma semana depois do acidente, os médicos perceberam que o quadro do Hisashi e do Masato eram bem mais graves do que o do supervisor deles, e por isso transferiram os dois para o hospital da Universidade de Tóquio, que era bem mais moderno e capaz de atender os pacientes que sofriam com exposição à radiação. Além disso, nesse hospital, havia um médico chamado Maekawa, que possuía bastante conhecimento nesse assunto, porque ano passado ele tinha participado de um grupo de doutores que cuidavam justamente de pacientes que sofreram acidentes radioativos. No entanto, quando Maekawa viu Hisashi pela primeira vez, ele ficou surpreso, porque não parecia que o cara havia sido exposto a uma dose tão alta de radiação. 大内さんが浴びられたと推定される線量っていうのはですね、これはもう致死的であるということは誰の目でも明らかだったと思います。しかしとはいえその時点で目の前にいらっしゃる大内さんは非常にお元気ですし、でどこから見てもそんなに高線量の被曝をされたっていう印象ないぐらいのお元気な方ですから、できるだけのことをやろうと。 Hisashi parecia normal, ele conversava e interagia normalmente, fora que o médico nunca havia tratado um paciente que recebeu 20 sieverts de radiação. Aquilo era algo inédito na medicina japonesa, e ninguém sabia o que esperar daquilo, nem mesmo Maekawa, que tinha mais experiência em radiação do que os outros médicos e enfermeiros. Inclusive, essa enfermeira disse que nos primeiros dias, a pele do Hisashi estava apenas vermelha, como se ele tivesse sofrido uma queimadura solar, enquanto que essa outra disse que no início pensou que o cara iria se recuperar e voltaria para casa. 1日で 一気に日焼けをしちゃったぐらいの赤さを帯びてて、手がすごい腫れてて、でそっちが痛いっていうふうに言ってて、こう死なずに済むというか退院できる状態になるんじゃないかなってその時は思いました。 Já o braço direito do Hisashi recebeu a maior dose de radiação, e por isso estava bastante inchado quando comparado ao restante do corpo. No entanto, o que essas enfermeiras não sabiam é que a radiação funciona como um veneno. Quanto mais o tempo passa, a situação só tende a piorar. Mas voltando a falar da usina, ela teve que ser evacuada porque a radiação se espalhou pelo local, e até mesmo chegou a afetar as áreas urbanas que ficavam ao redor. Os funcionários usaram ácido bórico para conter a radiação, o que felizmente acabou dando certo. Porém, cerca de 69 operários da usina e mais algumas dezenas de pessoas que viviam perto do local precisaram ser monitoradas pelos próximos anos, pois também foram expostas à radiação, só que em quantias bem menores do que o Hisashi. E no total, 75 mil precisaram passar por um detector de níveis de radiação, e cerca de 1.800 outras pessoas foram submetidas a exames de sangue e também de urina. E essas pessoas que foram contaminadas não ofereciam nenhum risco ao restante da sociedade, porque quando a radiação entra nos seus corpos, ela geralmente não oferece mais perigo para ninguém, além de você mesmo. Então, o motivo dessas pessoas terem sido monitoradas é porque elas poderiam desenvolver câncer, e eu acredito que muitas delas tenham descoberto anos depois
depois que estavam com essa doença. Mas imaginem só um mundo onde a radiação começa a se espalhar através de pessoas que foram contaminadas. Seria quase impossível de tratar alguém doente, assim como funcionava com a lepra antigamente, onde ninguém queria se aproximar da pessoa contaminada. Já uma outra coisa bem interessante que aconteceu em decorrência do acidente é que as pessoas que viviam em outras partes do Japão começaram a ficar com medo dos produtos agrícolas que vinham da região de Tokai, onde aconteceu o acidente. Tudo porque essas pessoas pensavam que os produtos como batatas poderiam estar radioativos. E aí os fazendeiros que viviam em Tokai arrancavam os rótulos dos seus produtos e eram forçados a vender por um preço menor, porque senão ninguém comprava. Além disso, havia um restaurante de sushi perto da usina, que viu o número de clientes diminuir bastante após o acidente. Mas apesar disso, estudos realizados na época comprovaram que a região estava segura para se viver, e que nenhum produto agrícola tinha sido afetado pela radiação. Mas e se você vivesse no Japão nessa época? Teria coragem de ir até Tokai e de consumir produtos que viessem de lá? Eu acho que não, hein? E agora, voltando a falar do Hisashi, conforme os médicos faziam mais exames para entender melhor a situação do cara, eles descobriram algo que nunca haviam visto antes, e que os deixou impressionados. Eles notaram através de um exame que a radiação havia afetado os cromossomos do Hisashi, de modo a quebrá-los e a deixá-los embaralhados, presos um dentro do outro. E basicamente, os cromossomos garantem que as informações sejam passadas corretamente durante a divisão celular, que são a mitose e a meiose. Então, se os cromossomos foram afetados, o seu corpo pode parar de funcionar como deveria, pois essas informações não são mais repassadas. Só que segundo os médicos que estavam cuidando do Hisashi, as células do cara não poderiam mais se regenerar, o que significava que ele iria começar a perder a sua pele com o passar dos dias. 染色体がそういうダメージを被ってますから、そこから推測されることはおそらく肝臓の細胞、あるいはそういう腸の粘膜の細胞、そういったものがですね全てダメージを受けていて、おそらくその細胞は再生をできないんではないか。 Outra perninha com a gente em 3, 2, 1. Afunda, estende. Afunda, estende. Abre o peito. Olha o meu calcanhar da frente. Observa, poder. Ele tá empurrando o chão. Ele tá empurrando o chão pra subir, tá? E eu vou esticar esse joelho. Bem forte. Bem alto. Pra eu sentir o meu bumbum agir. Já vou sentir ele durinho agora, nessa aula. A gordurinha já vai embora agora. Bora, meu amor! Já em um outro exame, os médicos descobriram que o número de glóbulos brancos no sangue do cara havia diminuído consideravelmente, o que era algo péssimo, porque os glóbulos brancos são um componente fundamental no sistema imunológico do corpo humano, desempenhando o papel de defender a gente contra infecções e bactérias.